Agradeço aqui ao governador João Dória, que preside o LIDE em nosso país e tem feito um grande trabalho, não só interno, mas principalmente internacional, para mostrar as potencialidades do Brasil, ajudar nesse enfrentamento que temos que fazer sobre as oportunidades que o Brasil tem, vencendo muitas vezes um clima de pessimismo que acaba muito mais nos atrapalhando, nos fazendo ficar batendo cabeça aqui sem olhar para frente. E eu começo dizendo que nós temos uma agenda que tem que ser positiva para o país e o Congresso Nacional, que nunca faltou com a sua responsabilidade, mais uma vez saberá se colocar pontualmente dentro da sua atuação para que possa ser mais um colaborador no avanço que o Brasil precisa. Agradecer ao senador governador Paulo Otávio, que preside o LIDE aqui em Brasília, cumprimentar o governador Ibanez, o nosso Guilherme do Correio Brasiliense, presidente Paulo do BRB, e cumprimentar aqui todos os presentes, empresários, senadores, deputado Antônio Brito, líder do PSD, presidente Henrique Meirelles. Dizer, primeiro, governador João Dória, que nós temos procurado, desde quando o nosso nome foi colocado para essa importante missão de presidir a Câmara dos Deputados, que a nossa bandeira ela seria a bandeira do diálogo permanente e da busca da pacificação nacional. Nós temos procurado fazer isso na prática, não apenas na fala. E essa construção, ela se dá primeiro internamente, construindo as convergências entre os partidos que compõem a casa, para que possamos cada vez mais nos afastar de discussões que tomam muitas vezes a nossa energia de forma demasiada e não se consegue, ao final do dia, produzir positivamente para o país. Até parece que, quando isso é feito, que nós estamos alheios a um Brasil que tem 200 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem daquilo que está sendo discutido aqui na nossa capital da República, que exige e cobra de nós respostas importantes para ter oportunidade de trabalho, para poder ter mais segurança, uma melhor saúde, uma melhor educação, mais infraestrutura, poder discutir o Brasil hoje da informalidade, que não é mais o Brasil de 10, 15 anos atrás, que era o Brasil do seletista, da carteira de trabalho. Hoje não, hoje nós temos o Brasil do micro e pequeno empreendedor, da pessoa que é Uber, é encanador, é entregador de pizza. Então, nós temos que olhar para esse Brasil real. E discutir isso é poder, cada vez mais, aproximar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, dessa realidade. E o nosso papel, nesse diálogo constante que nós queremos fazer com o Executivo, com o próprio Poder Judiciário, que precisa também trazer mais segurança jurídica para que o nosso setor privado se sinta mais estimulado a investir, poder ter essa agenda, que eu penso que é a agenda que o povo brasileiro quer, e não mais uma agenda de radicalismos, uma agenda de enfrentamentos vazios, quando, na verdade, o tempo está passando e nós temos que poder colocar o Brasil aonde ele tem que estar, que é discutindo aquilo que realmente importa. Nós temos temas importantes que aqui eu penso que é interessante pontuar. A preocupação com a realidade econômica que o Brasil vive. Nós temos hoje uma taxa de juros que nos amedronta. Nós sabemos o quanto ela tem sido danosa, travando investimentos do nosso país. Infelizmente, terminamos o ano com o dólar batendo altas que nunca antes nós vimos em toda a história, o que também sabemos que traz uma série de consequências para a realidade, principalmente de quem mais precisa. Basta ver que essa alta dos alimentos que tem penalizado principalmente quem está na ponta, quem ganha menos, e isso é uma consequência, sim, dessa política que tem tido uma reação, digamos assim, ao que tem sido feito do ponto de vista da política econômica. E aqui nós temos que saber que o Congresso Nacional precisa cumprir o seu papel. E o Congresso tem cumprido isso ao longo dos anos. Nós temos visto a responsabilidade com que a Câmara e o Senado têm trabalhado, sendo sempre uma âncora de muita responsabilidade. As reformas aprovadas,
muitas vezes agindo para conter uma ou outra decisão que nós entendemos não ser adequada, não ser correta para o país, e nós continuaremos, governador João Dória, a cumprir esse papel. O Congresso Nacional tem devidamente a sua responsabilidade entendida pelos líderes partidários, por aqueles que têm ali o poder de decisão daquilo que será votado ou não será votado, porque, mesmo tendo essa posição nossa de diálogo constante, nós temos a real noção de que a nossa Constituição tem que ser cumprida no que diz respeito à independência e à harmonia entre os poderes. E essa independência, ela nos coloca numa condição que nós temos sim que discutir a política econômica. O Congresso ajudou ao Poder Executivo, ao atual governo, em todas as agendas ao longo dos últimos 2 anos. Tudo que o governo praticamente mandou para casa, tanto para a Câmara como para o Senado, foi aprovada. A agenda do ministro Haddad ela foi integralmente apoiada por nós. Eu estava na condição de líder e tive a oportunidade de estar ao lado do deputado Brito e de outros líderes amigos do Ministério da Fazenda por diversas vezes para discutir as medidas que estavam chegando ao Congresso, mas sempre colocando também a nossa preocupação e dizendo que o ministro precisaria muito mais, às vezes, de apoio interno do que o apoio externo, porque a agenda dele era uma agenda aprovada, principalmente pelos partidos de centro, que têm uma preocupação muito grande com o desempenho econômico do país. E essa agenda agora, nós precisamos, cada vez mais, nesse diálogo franco com o governo, colocar que não dá mais para afastar decisões do governo da responsabilidade com relação às despesas, aos gastos públicos. Nós precisamos, sim, pontuar que não será possível promover uma política de evolução social com a inflação descontrolada, com a taxa de juros subindo a cada reunião do Copom, com o dólar batendo os níveis que infelizmente vem batendo, com um cenário internacional desafiador depois da eleição do novo presidente americano. Então isso obriga que o Brasil seja cada vez mais eficiente, porque ao final nós vamos, se não entrarmos numa agenda de responsabilidade, termos aí talvez um período de muita dificuldade com essas taxas descontroladas e com o nosso povo, a nossa população sendo penalizada ao final. Nós queremos também colocar pontos que eu penso que seriam importantes para o país, como a busca da eficiência da máquina pública. O Congresso precisa discutir isso, precisa discutir uma máquina pública mais eficiente, que consiga entregar resultados a quem mais precisa a um custo menor. Com a chegada das tecnologias, com o Brasil, que hoje passa por essa revolução digital, está aí a inteligência artificial, não dá mais para pensar a máquina pública do tamanho que ela é, como se nós estivéssemos num Brasil de 10, 15, 20 anos atrás. Se nós não acompanharmos essa modernização, nós vamos nos tornar um país arcaico, com a máquina pública muito pesada e com o orçamento público praticamente sendo consumido de forma ineficiente. O poder público precisa olhar para frente na certeza de que nós temos que cuidar do que é essencial: saúde, educação, segurança, né? Poder destravar para que cada vez mais a iniciativa privada possa se sentir à vontade para explorar as potencialidades que o Brasil tem e o governo não ser um ponto que venha a ser mais burocrático, que venha a ser mais uma situação onde se atrapalha mais do que ajuda. O governo precisa avançar, reforma tributária está aí, foi aprovada, vai ajudar no que diz respeito à desburocratização, a termos um sistema tributário mais simplificado. Precisamos também, e a COP será uma bela oportunidade, o governador Helder deve estar aqui logo mais, de demonstrar ao mundo que o Brasil é um país que preserva, é um país que tem um agro eficiente, que a cada ano se supera, que gera emprego, que gera renda, que tem procurado se modernizar, tem avançado bastante e tem conseguido não só alimentar a nossa população, mas uma grande parcela da população mundial. E o nosso agro precisa sim ser exaltado, ser defendido e não criminalizado, como muitas vezes injustamente tem sido. A pauta da segurança pública é uma pauta que nós também devemos enfrentar. A sociedade cobra de nós respostas importantes, porque nós, infelizmente, estamos vendo as facções criminosas avançar em praticamente todas as áreas da sociedade e o poder público, que não conseguiu acompanhar esse enfrentamento, tem ficado também para trás nessa agenda que é necessária. O Brasil não é um país produtor de drogas. O Brasil tem
na verdade, que cuidar das suas fronteiras, porque nós nos tornamos, na verdade, pela nossa ineficiência, que eu não estou culpando ninguém, estou me colocando também dentro dessa responsabilidade, nós não acompanhamos o enfrentamento a essas facções. As nossas polícias, as nossas fronteiras, elas precisam ser olhadas de uma forma diferente, havendo um grande projeto de integração nacional entre os municípios, estados e o governo federal, para que se cuide disso na prática, se trate isso como uma questão de Estado, se faça esse enfrentamento sob pena de perdermos as nossas próximas gerações para um país que possa estar sendo governado e dominado por essas facções criminosas, como temos visto, infelizmente, outros países do mundo passar por essa realidade. Nós temos que também, nessa construção de agenda, poder destacar aqui que nós estamos muito alinhados com o Senado Federal. Tenho tido com o senador Davi Alcolumbre uma relação fraternal de entendimento, que eu penso que ajuda para que essas matérias que aqui pude abordar de maneira rápida, elas possam, tanto na Câmara como no Senado, ter sinergia, para que a agenda da Câmara possa andar no Senado e vice-versa, a agenda do Senado também andar na Câmara. E temos uma pauta do Legislativo que represente os anseios da sociedade e possamos dar a nossa contribuição, e não apenas ficarmos debatendo e deliberando aquilo que o Executivo nos envia. Nós vamos sim tratar com atenção, com diálogo, o que o Executivo nos traz, mas o Congresso também tem a sua pauta própria. Discutir tudo o que falei aqui, eficiência da máquina administrativa, discussão sobre os gastos, segurança pública, sustentabilidade, infraestrutura, transição energética, que o Brasil tem um potencial muito grande a ser explorado e nós precisamos enfrentar esse tema porque ele consegue, na verdade, nos projetar não só como um grande país gerador de energia, mas também, do ponto de vista ambiental, nós podemos ser o país que mais vai gerar energia limpa do mundo. Isso vai nos colocar num outro patamar de país. Isso vai nos colocar na agenda que hoje o mundo cobra de nós. E nós precisamos enfrentar essa realidade. E isso só será possível com muito diálogo, tirando as amarras e trazendo para o setor privado um ambiente favorável, um ambiente seguro para que os investimentos possam ser feitos, porque nós somos, sim, um país de muitas oportunidades. Então, fiz questão, governador Dória, de estar aqui nesta manhã para dizer dessa nossa disposição, dizer que nós queremos estabelecer esse diálogo contínuo com a iniciativa privada, com os setores organizados da sociedade, porque são em momentos como esse que as ideias surgem, que nós também temos a oportunidade de prestar contas e dizer daquilo que o Congresso tem se preocupado em fazer. O Congresso muitas vezes é vilipendiado, o Congresso muitas vezes é marginalizado, o Congresso muitas vezes é atacado. E quando, na verdade, o que deveria estar sendo feito era o contrário, era reconhecendo o papel que o Congresso tem de fazer o enfrentamento desses temas, porque, ao final, o nosso poder, que é o poder mais transparente de todos, que é o poder que tem procurado dialogar mais, que tem procurado se posicionar mais, na verdade, é aquele poder que tem procurado trazer esse ambiente que todos nós queremos para o nosso país. E nós vamos, sim, nesse diálogo constante, continuar essa agenda, procurar fazer mais, trazer, na verdade, discussões importantes e poder contribuir, colaborar com o nosso país. Nós temos, e aí para encerrar e já agradecendo a atenção de todos e todas, meu tempo aqui já esgotou, nós temos um grande desafio, que é fazer com que o Brasil deixe de ser o país do futuro e passe a ser o país do presente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado.